oficialmente o convite da PUC de estar aqui hoje, de rever os alunos, de rever os colegas, é sempre muito legal, estava com muitas saudades de dar aula, né, de ver vocês, de falar com vocês, então queria agradecer a direção de centro, Lindolf, a Cláudia, sempre, meu amigo, né, firme aí, AG, o Sérgio está aí, né, Sérgio? E o Márcio também, a gente trabalhou tão junto, né, vizinhos ali, no CLC, no mundo antes de toda essa loucura, né, de pandemia e tal. E então queria agradecer de verdade vocês aqui. Olha lá, o Hugo mandando um oi. Recebemos o... Ele ouviu o chamado do IAG, entendeu? E aí ele veio, né? Ele ouviu falar Anne e Sérgio e ele não estava, ele falou, opa. Aí ele correu para entrar aqui. Então, eu queria muito agradecer mesmo o convite, como a Marina falou, a gente participa, né, atuou na organização, e sempre foi muito legal, e agora é muito legal estar aqui dividindo experiência, né? Como eu estava falando com o Sérgio, com a Marina, vocês vão ver aí, né? Eu preparei uma apresentação um pouco grande, porque eu queria aproveitar mesmo esse momento com vocês, mas fiquem tranquilos que são muitas imagens, tá? Não vou cansar ninguém. Se vocês cansarem também, vocês me falam, a gente corta, né? Mas, como a Marina falou, vocês estavam animados, então agora, né, a gente prepara bastante coisa aqui para falar. Mas, brincadeiras, falaram né? Que estava com saudade, né, Ana? Agora eles vão matar a saudade. Falei agora, né? E aí, quando eu vi, eu me empolguei. Mas, enfim, o que eu vou falar aqui hoje é muito mais no sentido de compartilhar mesmo essa experiência de estar aqui, do que grandes coisas, assim, no sentido de grandes teorias, ou, enfim, talvez nem seja muita inovação, mas eu acho que é legal a gente ter uma perspectiva, né, daqui, do lado de cá do Atlântico, né, vamos dizer assim. Então, queria agradecer aí de novo e falar um pouquinho sobre arte, design, turismo, sobre cultura, enfim, sobre tudo isso que nos afeta, né, e que está tão articulado, assim, como no nosso centro. Olá, Rose, tudo bem? Saudades de você. Que legal, né, a gente vai vendo os amigos, os colegas entrando. Então, para falar um pouquinho para vocês, de uma forma breve, né, eu estou aqui, como a Marina falou, fazendo meu pós-doc na TU Dublin, e aí, para mostrar um pouco, já que a gente está falando, né, do Reverbera, que é um evento compartilhado, né, um evento integrado de todos os cursos do nosso centro. Então, aqui eu queria trazer para vocês um pouquinho da estrutura da universidade. Claro que é muito grande, depois eu deixo o link, depois tudo que eu for falando aqui, usando como referência, eu vou falar passar para a Marina também, se alguém quiser, enfim, material, né, e tudo mais. Mas eu acho que é legal, né, vocês saberem onde é que eu fui cair nesse momento. Então, dentro da universidade tem o departamento, né, como se fosse o centro de artes e turismo, e dentro desse centro a gente tem também 6 universidades, né, 6 faculdades, desculpa. A faculdade de artes, que também está ligada ao design, então a faculdade Creative Arts está junto, né, artes e design. A gente tem a faculdade de artes culinárias e tecnologia, né, e eles trabalham bastante com o alimento, a gastronomia como arte, enquanto arte. A gente tem a escola de gestão hoteleiro e turismo, que é um dos lugares que eu estou alocada na Creative Arts e na escola, né, de turismo. Depois a gente tem a escola de línguas, que seriam as nossas letras aí, a escola de mídia e música e drama, é um conservatório, né, conservatório música e drama, então é bem legal, é bem completo, e o que é bem bacana é que essas escolas todas, elas são bem integradas. E aí, falando em pesquisa, falando em pós-graduação, eu nem trouxe tudo aqui, porque é muita coisa, depois eu posso compartilhar o link, quem tiver interesse em navegar pela universidade, tem muita especialização. Em todas essas escolas, a gente tem bastante curso de especialização. E falando de pesquisa especificamente, o meu projeto de pesquisa, né, e as minhas atividades enquanto pesquisadora, elas estão alocadas nessas duas escolas, né, Creative Arts e a escola de turismo. Então,
dentro dessas 2 escolas, a gente trabalha em 2 linhas. Cada escola tem 6 linhas de pesquisa, e aí na Escola de Artes tem uma linha de pesquisa chamada Criando Sentido para os Espaços Públicos, e aí na de Turismo, no Patrimônio Cultural, claro, festivais e eventos, né? Então, são nesses lugares aí que eu transito e tem sido bem legal, né? Tem sido bem interessante. E aí o projeto mesmo que eu trabalho, que eu estou alocada, chama Fest Space, né? Festivais, eventos e espaço público mais inclusivo. Eu não sei se dá para ver aí nesse folder que eu coloquei, mas tem o site do Fest Space, depois vocês podem entrar, que tem ali todas as informações, as nossas publicações e pesquisas, mas é um projeto de pesquisa que envolve 5 cidades, né? Essas cidades que vocês estão vendo aí, e a gente pesquisa os efeitos socioculturais dos festivais, dos eventos e de todas as atividades relacionadas à arte, à cultura e ao turismo nos espaços públicos urbanos, né? E principalmente, a gente estuda também espaços indoor, né, internos, mas principalmente espaços ao ar livre. E aí a gente vem explorando algumas políticas públicas urbanas e algumas soluções criativas. Eles falam muito aqui em creative responses, né? Ou seja, soluções criativas para os problemas urbanos, e pensando muito no design dos espaços públicos, né? Geralmente a gente pensa no design de espaço público, no planejamento urbano, na arquitetura, na geografia, mas aqui é muito conectado e muito integrado com artes e com turismo, né? Pensando nos espaços públicos mais inclusivos, espaços públicos mais diversos. É um projeto financiado por esse fundo ERA, né, de humanidades na Europa, então é um fundo da União Europeia, e é legal o ERA, eu estou colocando aí porque eu recebo muita mensagem de aluno perguntando, professora, como que você, né, foi parar aí, como que eu posso fazer um mestrado fora, quais são os fundos de pesquisa e etc. Então, para quem tem interesse em pesquisa, é legal ver isso, né? Tanto o Horizon Europe, que é um projeto, um fundo de pesquisa gigante para a Europa, é muito legal, e você pode ter parceiros ao redor do mundo, em universidades ao redor do mundo, e também o Fundo ERA, né, que é uma rede aí de 26 agências de financiamento nacional. Então é muito legal, porque eles ainda meio que reclamam aqui, falam que falta, né, financiamento, que a ciência que está passando por um problema difícil, mas eles ainda têm só nesse fundo 26 agências de financiamento nacional, né, e também em nível da União Europeia, para a gente desenvolver aí pesquisas e financiamentos em humanidades, fora todas as áreas. Então, enfim, deixando aí a dica, depois a gente pode conversar mais, e aí pensar quais são as possibilidades de vocês, né, além da graduação, para quem quiser ir para pesquisa, né, para quem quiser ter uma experiência também em outro país, não sei se alguém aqui tem interesse. Para falar, né, então, hoje para vocês, um pouco do conteúdo do que eu tenho vivido aqui nesse último ano, eu separei essa conversa, uma conversa mesmo, né, em 3 partes. Então, nessa primeira parte, eu quero dar um pouco, né, falar um pouco do panorama contemporâneo para vocês, então, novos usos dos espaços, novas tendências, algumas contradições, só, né, uma forma geral, porque cada parte dessa daria uma outra palestra ou alguma coisa assim. A segunda parte é a festivalização dos espaços das políticas públicas, né? A festivalização dos espaços públicos, desculpe, aí, políticas públicas em artes, design e turismo. Festivalização é um termo muito utilizado aqui também na literatura acadêmica, dos espaços serem festivalizados por esses elementos, né? E arte, depois design e turismo, para ajudar na recuperação dos espaços, né? Então, algumas experiências. Então, para falar um pouco desse panorama contemporâneo, só para dar, né, essa introdução para a gente pensar do que eu estou falando aqui, pensando na cultura como uma centralidade das políticas públicas, né? Então, a gente sabe, já, né, quem já foi meu aluno aqui sabe que eu sempre trabalho com esses temas, que as cidades elas vão buscando cada vez mais uma competitividade urbana, uma competitividade global, sobretudo, óbvio, as cidades globais, e aí para se posicionar no mercado de uma forma competitiva. E essa corrida pela competitividade, esse ranking de cidades e de destinos, eles têm ficado mais acirrado agora, depois da pandemia. As cidades precisam mostrar que elas estão seguras para receberem as pessoas de
volta, né? E aí, todo esse processo, mesmo antes da pandemia e agora, eles são baseados em projetos, em intervenções urbanas, que vão colocando ali cultura e arte como centralidade dessas estratégias, né? Então, aí, depois, ao longo da apresentação, a gente vai ver vários exemplos. É importante pensar que a globalização, né, dentro dessa dimensão cultural, ela contribui para modificar, né, essa relação entre território e cultura, porque quando a gente fala muito ainda em cultura tradicional e etc., hoje com a globalização, com os grandes fluxos migratórios, principalmente aqui, essa é uma questão bem estudada também nas cidades europeias, as cidades estão se tornando cada vez mais multiculturais. Então, a cultura ela já não é mais, não só, né, ela ainda é, mas não necessariamente o fruto dessas tradições locais, né, só, né, ali arraigada em determinado território. Ela também vai ser o fruto desses fluxos globais, então esses fluxos de informação, os fluxos entre instituições, né, o fluxo de cientistas, de pessoas, dos próprios turistas, e isso é um grande fator que motiva o deslocamento das pessoas, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente pensar em tantos fluxos que nós tivemos, a gente pensa, esse mapa é da OMT, antes da pandemia, e a gente teve, assim, bateu o recorde, né, de fluxos, acho que desde 2010, se eu não me engano, de fluxos pelo globo. E aí, a OMT estava prevendo um aumento também, se eu não me engano, acho que eu coloquei esses dados aqui no próximo slide, foi um fluxo de 1,5 bilhão de pessoas, né? E a OMT estava prevendo um outro aumento de mais 4% para 2020, aí, claro, veio a pandemia, e esses fluxos, eles foram muito impactados. Então, como isso impacta, né? A nossa relação com o lugar, o deslocamento que a gente tem, a apropriação dos lugares, e já que a gente não pode se deslocar, a gente acaba tendo que ter um outro olhar, né, para a nossa cidade, para os lugares ali que a gente se encontra. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver no mapa, né, mas a gente tem essa queda aí desses fluxos internacionais. E antes da pandemia, o turismo ele já vivia essa questão da cultura, né, como um ponto estratégico aí nas políticas públicas, mas depois da pandemia, alguns autores aqui estão chamando de cultural turn, né? Então, claro, aí no Brasil também tem se falado muito nisso, mas numa escala global. Então, é a necessidade de você olhar para essa virada criativa de soluções para esse novo mundo. Não vamos falar, né, de novo normal, ninguém aguenta mais falar um novo normal, mas é um novo mundo, né, um mundo que passou e agora a gente está nessas transformações. E aí, a partir disso, existem vários usos, várias tendências e várias contradições que a gente já pode reparar. Uma das coisas que eu tenho visto aqui, né, todas as palestras que eu tenho assistido, eu vou em congresso, tudo online ainda, né, mais congressos e leituras novas de autores novos, enfim, a gente vem, né, para o pós-doc para abrir esse mundo também em outras metodologias e tudo mais, tem se falado do novo Bauhaus europeu. E aí, o que é? Também aconselho vocês a entrarem, né, no site, é só colocar no Google Novo Bauhaus Europeu, vocês vão achar bastante coisa, e depois, quem quiser saber mais, também eu posso ajudar. São projetos de pesquisa. Hoje, essas agências de financiamento da União Europeia, que eu estava falando no começo, são projetos de pesquisa, elas estão financiando projetos que sejam criativos e interdisciplinares. Então, cada vez mais, a gente tem que sair, né, só da nossa área, por isso que esse evento é legal de pensar a integração, né, entre os cursos. Aqui todos os cursos se conversam, muitas vezes a gente entra na faculdade, vai até o final dela sem saber, né, sem conhecer ninguém ou trocar alguma ideia com uma pessoa de outro curso, às vezes até mesmo nós professores, né, a gente não conhece outros professores de outro curso, e é importante a questão da interdisciplinaridade, né, então para pensar em conceber esses futuros modos de vida focados na arte, na cultura, na inclusão, tecnologia e sustentabilidade. E isso não é só para humanidades, né, as áreas de exatas, além das humanas. Então, pensando nos espaços mais inclusivos. Então, de novo, o grande desafio hoje aqui que a Europa tem enfrentado de políticas públicas
tanto políticas públicas pensando o espaço, ou na economia, ou na saúde, enfim, em várias dimensões, em vários aspectos, é a questão que as cidades estão se tornando cada vez mais multiculturais, né? E como que a gente pode tornar os espaços públicos mais inclusivos sem que essas novas populações elas percam a identidade delas, a cultura delas, mas que elas também não sofram de manifestar sua cultura. Então, é justamente pensando para acabar a xenofobia, né, para acabar esses clusters. Então, a gente vê vários bairros, aquele lá é o bairro chinês, né, que a gente vai, Chinatown, ou ali é o bairro paquistanês, né, então, ou bairro indiano. Então, é pensar e integrar isso, e aí pela arte e pela cultura, para enriquecer os espaços, né. Pensando nisso, pensando nessa questão, não sei se estou falando muito rápido, né, mas é só para tentar abarcar tudo, pensando Tá nessa ótimo, valorização. Ana. Tá Obrigada. ótimo. Pensando na valorização, né, dos espaços e nesse contexto pós-pandêmico, a pandemia e o isolamento social, eles foram desencadeando uma série de coisas que a gente já está também exausto, né, de discutir, mas é importante pontuar a redescoberta da cidade pelo morador e a valorização do espaço público. Então, depois a gente pode até debater, né? Quais foram os lugares novos que vocês conheceram da sua própria cidade? Vocês foram para bairros que vocês não costumavam ir? A gente vem pesquisando muito isso aqui com as pessoas, né? Ou geralmente a gente sai do nosso bairro para ir para um outro lugar para se divertir, ter lazer e não conhece as coisas perto de nós. Então, nesse sentido, a gente teve essa valorização. Inclusive, aqui, muitos parques, né, nessas 5 cidades que a gente estuda, Barcelona, Gotemburgo, Glasgow e etc., Londres também passou muito por isso, os parques tendo que ser lacrados, né, com cercas e tudo mais, para impedir a aglomeração durante o lockdown. Aqui a gente teve um lockdown muito pesado, né, eles chamam de nível 5, a gente saiu desse lockdown a partir de maio desse ano, então foi bem pesado. E aí, a partir disso, o poder público teve que lacrar esses parques, porque as pessoas não estavam respeitando o espaço público, alegando que precisavam estar em contato com o outro e ao ar livre. Então, aí, não sei se está legível, acho que para você está maior, né? Para mim aqui está um pouco menor, mas algumas placas, né? Então, assim, olha, proibido fazer piquenique, proibido jogar futebol, e no meio tem, né, uma galera jogando futebol lá numa praça. E eles falam, se continuar, a gente vai ter que lacrar o parque, foi o que aconteceu depois. Então, por falta né, de respeitar esse distanciamento. E a gente também vê, além disso, novos usos do patrimônio. Então, como eu já trabalhava com Barcelona, né, no meu doutorado, e aqui também é uma cidade parceira do projeto. E aí a gente começa a ver que alguns patrimônios de Barcelona, que antes eram a rota do overtourism, né, daquele turismo de massa exacerbado, que construíam toda aquela redução narrativa da cidade, a cidade recortada só pelo patrimônio, eles estão sendo revisitados de outra forma, né? Agora a cidade vem se abrindo, mas aí é uma imagem, uma de 2014, outra de 2017, ao Parque Güell e a Sagrada Família, lotados, né? Patrimônios da Unesco lotados e depois foram esvaziados durante a pandemia. E aí tem alguns depoimentos super interessantes dos moradores que vivem essa realidade, né? Numa cidade como essa, como Veneza, como Amsterdã. Uma senhora falou, fazia 15 anos que eu não me atrevia a entrar no parque. Então, o parque foi ali, né, essas crianças, por exemplo, nunca tinham entrado. Foi um retorno, né? Alguns artigos falam devolver, né, para o morador, mas entre aspas aí. E aquela monocultura do turismo, para quem estuda turismo, ciências sociais, né, o Krippendorf fala muito isso, quando a gente só vive dessa atividade, no caso aí dessas cidades que vivenciavam o turismo de massa, o que fazer com elas durante a pandemia? Né? Se não existe mais turismo e já mataram todas as outras formas de economia, então aí a cidade entra em crise.
que já estava, né, entrando por conta de toda essa questão do turismo de massa. Então, foi tudo isso que foi fazendo a gente repensar. E essa nova virada, né, do turismo cultural é a questão de identificar esses valores que estão por vir. Então, eu coloquei novos, entre aspas, porque não são novos, né? Esses espaços já estavam dados, já estavam na cidade, mas novos bairros, novos artistas locais emergentes, novos lugares, né? Então, descobrir essas áreas, essas atrações que até então eram subvalorizadas ou pelo turismo de massa ou pela mídia e que agora vem ressurgindo, né? Tanto a OMT como o Planejamento Estratégico de Barcelona lançaram essas tendências. Isso foi mais ou menos em abril ou maio desse ano, tendências de undertourism, né, para contracenar e para ser uma contrapartida do overtourism, né? Então, uma desconcentração, em vez de você ter muito turismo naqueles pontos, né, da cidade para você desconcentrar, ou o aumento de gasto também, porque se você espalha esses turistas, né, você acaba, você termina, né, de uma certa forma, com a massificação em alguns espaços e você aumenta o gasto desse turista em outros lugares para rodar a economia de outros lugares. Dessazonalização, ou seja, não tem só a alta e baixa temporada, mas um turismo o ano todo e segmentos diversificados. Então, isso é reinventar a roda, né? A gente já sabia disso, mas agora vem repaginado com esse nome, Undertourism, pensando, né, em espalhar isso. E aí, o que eu percebo é essa busca pelo cotidiano, que é espetacular, tem que ser tudo espetacular, tudo é instagramável, né? E tudo tem que ser esse autêntico que as pessoas buscam, né, no diferente. Isso já vinha acontecendo nas cidades globais, pela pós-modernidade, etc., mas agora as cidades vêm transformando os seus próprios residentes em consumidores para esses espaços. E aqui vem surgindo muito esses roteiros que chamam Off the Beaten. Ana, fechou seu microfone. Aqui. Ué, Voltou. não sei. Ou eu, né, se amarrar a mão, a gente para de falar, devo ter batido aqui. É que é quase, a gente está acostumando, né? Então, com o Teams na pandemia, foi ontem que começou. É novidade. Então, é novidade, né? Desculpa, gente. Mas viver a cidade, né, fora desses circuitos convencionais, e aí traz a gente para um outro lugar, assim, a gente tenta pensar em novas formas de roteiro, em novas formas de apropriação para fugir, né, dessa roda girando, mas o sistema engole, né? Então se apropria, transforma aquilo em produto também, e são produtos que não são baratos. Então, aí que a gente vê algumas contradições. E os walking tours, né? Os tours, depois eu quero saber também, tenho visto no Brasil, né? Não tenho acompanhado muito, mas como as cidades estão trabalhando com isso. Uma outra tendência, né, o staycation, que é o stay at home, né, que é uma tendência já antiga, depois de 2008 que veio isso, com a crise econômica, mas é o stay de, né, você fazer o turismo na sua própria cidade. E o que eu percebi de diferença também, não sei aí no Brasil, mas antes a gente, né, falava aí no Brasil ano passado, a gente vai para lugares ao ar livre, lugares próximos da natureza, mas aqui tem uma tendência muito grande de turismo urbano, pelos walking tours e tudo mais, desses moradores que antes não viviam o turismo nas suas próprias cidades e que agora eles estão, né, se apropriando disso. Então, tem essa diversidade, tá? Aqui são, né, essas contradições, só para encerrar, e eu já vou passando adiante pelo tempo, tem que tomar só cuidado com essa questão, então, quando a gente pensa nessa espetacularização do novo, de novos bairros, de novos roteiros, do diferente, existem tendências que são gentrificadoras, né, e aí a gente entra, né, num outro lugar, não vou entrar nisso, mas é preciso pensar nessas questões. Vou passar rapidamente por essas fotos de Barcelona, que eu chamo de novo cenário, é um novo cenário pós-pandêmico, mas são velhos modelos, porque Barcelona agora, o Porto de Barcelona aprovou
a instalação do novo equipamento cultural, uma franquia do Museu Hermitage, né? O argumento deles é que é necessário um novo atrativo para reavivar o modelo turístico da cidade. Então, no mesmo lugar da cidade, desencanaram da descentralização, da sazonalização e etc. Então, a gente tem um novo cenário, mas os discursos, os modelos acabam sendo o mesmo, que vai reforçando, né, aí desigualdades e tudo mais. Então, são só exemplos de como não está mudando muito, e isso me chamou muito a atenção, né, em novembro do ano passado, Barcelona sendo vendida pelo próprio poder público na Black Friday, né, então Barcelona Black Friday para você utilizar aí em hospedagem, restaurante, etc., até dezembro desse ano. Então, uma cidade sendo à venda mesmo, como uma mercadoria. Chegando, né, aqui em Dublin, enfim, pensando em algumas políticas públicas daqui, num cenário pré-pandêmico, a gente tem essa festivalização dos espaços, né? Então, vou mostrar aqui algumas políticas públicas, né, pensando na cultura como centro dessas políticas urbanas. Então, a Irlanda é um país pequeno, né, principalmente em relação ao Brasil, e aqui a gente tem os evidentes, né, eles falam dos evidentes efeitos econômicos positivos dos festivais, de animar o espaço público com cultura, com arte, com turismo, e aí eles têm... Mutou de novo, Ana. Ficou mudo, Ana? Então, e agora eu percebi, foi sozinho, não fui eu não, tá? Não tô tão doida, eu não sei o que aconteceu, apareceu, eu tava até, não sei se alguém tem como esbarrar, ou enfim. Mas obrigada, se vocês perceberem também, agora eu tô de olho. Enfim, aí são 2 órgãos só que eu queria trazer, que é o Fate in Ireland, que é como se fosse o nosso Ministério do Turismo, aí no Brasil, então em nível federal, e a Prefeitura, que é o Dublin City Council, né? Então, eles têm desenvolvido políticas públicas integradas para, né, pensar em arte, em cultura, entretenimento em espaços públicos, né? Não só em espaços públicos, mas aqui é esse nosso recorte. E aí, claro que em nível nacional, em nível federal, o Fate in Ireland, ele pensa nas políticas voltadas para a Irlanda no exterior. Então, criar uma marca, é o City Marketing, né, a marca da cidade, reforçar essa reputação nacional, e tem vários projetos para isso. Então, eles organizam e divulgam massivamente o St. Patrick's Festival, por exemplo, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que a Irlanda é bem conhecido, esse é o festival mais conhecido, e na foto ali que vocês estão vendo a ponte, né, eles fizeram um show de drones e tudo mais no dia, porque foi online. Então, o ano passado eles cancelaram, e esse ano foi todo online. Então, isso impactou muito a cidade, o turismo, e até a questão das tradições e da identidade, né, já que os moradores se identificam muito, é uma festa, por mais que seja, né, um super festival e já virou mega turístico, existem pequenos eventos nos bairros e nas ruas e as pessoas se identificam. E em nível municipal, aí a prefeitura, ela também considera arte, design, turismo, né, a cultura, como elementos relevantes. Então, você vê, a gente vem estudando, né, todos os documentos de políticas públicas, você vê que esses elementos, eles vão permeando aí políticas de habitação, políticas de recuperação de alguns espaços, e por aí vai, né? Transporte urbano, a questão da mobilidade, planejamento urbano. E aí existem políticas específicas para turismo, eventos e artes, e aí é muito legal, e eu vou trazer um pouco, né, desses exemplos. Então, por exemplo, o Arts in Council, né, o conselho, o departamento de artes, ele cuida, por exemplo, do Festival do Ano Novo Chinês, que é um festival gigante, né, que tem aqui e em outras partes do mundo também. O departamento de eventos, ele vai promover o espaço público da cidade. Então, agora algumas séries estão sendo rodadas aqui, não sei se vocês já viram Mother Love, né, acho que é da Amazon Prime. Tem um episódio que é rodado em Dublin, vários episódios do Game of Thrones, por exemplo, outros filmes. Então, existe muito agora eles querendo se posicionar dessa forma, né? E aí eles dão suporte também financeiro. Então,
sem querer me alongar muito, depois mais para vocês conhecerem um pouco, e depois quem tiver interesse, dá uma olhada, né, nos sites, um festival que é super também conhecido aqui durante o Halloween. O Halloween, para quem não sabe, é uma tradição irlandesa. A gente acha que é norte-americana, mas porque teve a grande migração, né, dos irlandeses para os Estados Unidos. Mas é uma tradição aqui irlandesa. E aí o Bram Stoker Festival é gigantesco, porque o Bram Stoker nasceu na Irlanda, nessa casa, e ele, né, o autor do Drácula, entre tantos outros contos góticos e tudo mais. Então, tem bastante. O mês de outubro aqui é um mês bastante festivalizado, né? Vamos dizer assim. O Five Lamps também é muito legal. Entre no site do Five Lamps. Ele nasce do planejamento urbano de uma área de certa vulnerabilidade aqui em Dublin, e aí eles consideram os festivais de artes comunitários uma solução para a renovação e para a recuperação dessa área da cidade. Então, é muito legal, tem um coletivo de arte, eles fazem, né, walking tours ali onde James Joyce nasceu. James Joyce, né, aquele grande escritor que escreveu Ulisses e tudo mais. Então, é bem legal. E também, para quem tiver interesse, o Creative Ireland, que ele é um programa de base cultural também voltado para a promoção. Então, esses outros programas são mais locais, o Creative Ireland, ele é mais internacional, né? E aí ele vai pensando também em algumas atividades e festivais. Então, foi pelo Creative Ireland que Dublin ganhou o título de cidade literária, pela Unesco. Eles têm trabalhos com crianças em bibliotecas, tem um festival de história. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, não sei. Fechei. E Achei por aí. Quem é, fechei. Estou vendo que tem aqui a Camila, mas eu acho que eu vou terminar aqui, depois a gente vai para as perguntas, né, Má? Acho que é melhor, né, para não, senão o tempo... Isso, Ana, pode ficar à vontade para terminar e a gente vai para as perguntas no final. Tá, olha, já cheguei na parte 3, né? Ninguém dormiu ainda. Tá. Estamos firmes. E aqui, então, assim, a cidade já vinha numa efervescência pensando nessas políticas públicas. Quando eu cheguei aqui, né, com a nossa bagagem que a gente carrega, tal, pessoal e profissional e do nosso país, eu achei que isso era uma efervescência gigante, né, de coisas. Tudo bem, já tinha estudado em Barcelona, e Barcelona é a cidade da cultura, dos festivais e dos mega-eventos. Dublin não tem mega-evento, né, a Irlanda não tem mega-evento, mas eles estão tentando se posicionar. E depois que eu cheguei aqui, eu vi que das 5 cidades do projeto, Dublin é a cidade que se coloca, é uma capital, mas eles se colocam até meio como, a gente ainda precisa fazer coisa, a gente não está fazendo nada. E aí é engraçado, né, a nossa perspectiva, porque para mim isso aqui era um monte de coisa junto acontecendo e integrada, né, isso que eu acho legal. E aqui nessa última parte eu trouxe, aqui tem mais fotos, né, para vocês verem um pouco como está sendo a recuperação desses espaços, porque é aquilo que eu falei, muita coisa que eu vou mostrar que eles vão falar, gente, isso aqui a gente também faz, isso aqui a gente também tem, né? Mas aqui a gente viveu um lockdown muito, muito intenso e ver a cidade reabrir realmente é uma experiência que vem sendo bem legal. Então, só para vocês entenderem, né, teve um momento pré-pandemia, essas fotos são da Smithfield, que é uma praça central, é uma praça que passou por uma renovação urbana. Então, antigamente aí aconteciam, eu queria trazer foto, né, antiga, tá, mas não dá, a gente não tem tempo. Eram feiras de cavalos, comércios, né, na época da Rainha Vitória, etc. E aí ela foi totalmente renovada e hoje ela é um espaço de eventos. E antes da pandemia, então ela recebia vários eventos, concertos, festivais de música, e aí no lockdown, né, a gente vê ali na imagem do meio ela fechada, e teve uma primeira flexibilização para o Natal, em 2020, que voltou para o nível 4. O nível 4 é abrir só algumas coisinhas, né? Não é abertura total. E aí, com o nível 4, óbvio, os casos voltaram a explodir, ainda não estava ninguém vacinado, e eles fecharam de novo. Então, a gente ficou aí de dezembro até maio, um lockdown total, parque fechado e tudo mais. Então, foi muito difícil. E aí, eles abriram, né? Flexibilizaram para o verão
de 2021. Então, tiveram várias etapas, né? Nesse primeiro momento, então, até os parques e as praças fechados. E aí, a prefeitura, como uma forma de tentar, a gente não podia sair nem do raio de 5 quilômetros, né, da sua residência. A prefeitura, numa forma de tentar não deixar muito depressivo, né, época de Natal, inverno e ainda lockdown, ela iluminou os espaços públicos. Então, você podia caminhar pelos espaços, né, e isso dava, né, uma certa... A cidade está viva, está todo mundo quieto, está todo mundo em casa, mas a cidade está viva, né? Então, essa ponte aí da esquerda, que é uma ponte do Santiago Calatrava, que é um arquiteto catalão, ele tem as pontes de Barcelona, o Museu do Amanhã é projeto dele, enfim, ele tem várias obras espalhadas pelo mundo, cada dia ela tinha um tema, né, e depois o Palácio do Governo e outros atrativos turísticos, a Trinity College, né, a outra praça renovada. Então, eles foram fazendo uma estratégia de animação mesmo, aí tá tudo vermelho por conta do Natal. E aí você tem uma sensação de que não está sozinho, né, na cidade. Depois, com a flexibilização do Natal, a gente ainda tem ali alguns lugares fechados, mas abrindo esses pequenos cafés, né, como fosse um food truckzinho de cafés em alguns espaços, em alguns museus, mas uma coisa assim bem tímida. E aí abriu o comércio, né? Então, do lado esquerdo a gente pode ver a Grafton Street, que é uma rua famosa aqui, cheia de loja, de bar, de pub, e aí lotada, né? E depois os casos aumentaram muito e voltou para o outro lockdown. E aí, quando abriu para o verão, a partir de maio, a Faith in Ireland, né, que é como se fosse o Ministério do Turismo, ela lançou um livro, né, um guia com diretrizes de animação urbana. Quem entrar no site, está lá, né, você pode baixar em PDF, são as políticas públicas, eu tentei trazer algumas coisas aqui, mas é muito interessante, né, se vocês quiserem olhar para aluno de design, para aluno de turismo, para aluno de PP, enfim, acho que o nosso centro atende muito, né, conversa muito entre si, e acho que vocês teriam interesse. Então, a ideia dessas diretrizes é para inspirar essas respostas criativas e ajudar as empresas, porque eles falam, tudo bem, está fechado, o que mais tem aqui é pub, né? Pub e igreja. E aí os pubs fechados há tanto tempo, o governo dando o auxílio de 300 euros por semana para as pessoas, né? Então, ninguém teve, né, assim, grandes problemas, mas as pessoas precisavam voltar a trabalhar. E de que maneira? Então, não foi assim, abre, você joga, né, meia dúzia de mesa e cadeira na rua. Não, teve todo um processo de planejamento das ruas que poderiam ser fechadas, das ruas que poderiam não passar carro e por quê, né? Então, aqui tem todas as diretrizes, né? Então, aí falando mais também de algumas questões, né, desses espaços, então os espaços para provocarem identidade. Então, não só, né, abrir para o jantar ao ar livre, as terraças, as mesas nas ruas, mas fazer o placemaking, né? Ou seja, você criar lugares que sejam atraentes, que sejam vibrantes, né? Que as pessoas queiram estar. A questão da biodiversidade também, da sustentabilidade levada em conta nesses espaços, outros ambientes facilitadores, né? Ou seja, espaços que receberam algumas intervenções para atender essas demandas atuais, ou seja, o distanciamento, né, os acrílicos entre as mesas e etc. Os eventos, né, que isso é muito legal, porque encarando artes, eventos e performances, tanto planejado como os espontâneos, como uma forma de animar o espaço público, os serviços mistos, ou seja, a combinação de todos esses usos, e como que vai chegar uma ambulância, por exemplo, se a rua está fechada e o pedestre tá passando, enfim, tem todas as diretrizes, e o design, né, biofílico, pensando também em criar um ambiente onde as pessoas consigam, né, ter um bem-estar e se apropriar da cidade, aproximar um pouco da natureza, né? E aqui algumas respostas, né, criativas, ou seja, criando a confiança e atraindo essas pessoas de volta para os espaços. Essa imagem está um pouco ruim, né, porque aí essa não deu tempo de eu editar, então
mas está lá no guia das diretrizes, quais são os 3 As, né, que eles falam. Então, é a atividade no espaço, é a animação do espaço para a ativação. E se a gente usa tudo isso, né, se a gente faz tudo isso pela arte, pelas instalações de arte, pelos eventos, pelo turismo, por atividades, aulas de yoga, aulas de, nossa, de capoeira, tem bastante brasileiro aqui, né? E a prefeitura apoia bastante essas iniciativas. Você vai ter espaços públicos mais seguros, né, com mais vida. Isso é tão óbvio, né, mas às vezes na prática, muitas vezes na prática, dependendo de onde a gente está, a gente não vê muito isso. E eu achei essa placa super interessante. Eu moro na frente de um parque aqui, né, quem me segue, né, caso parece blogueira, mas quem me tem na rede social sabe que eu não saio do parque, é uma delícia. E esse parque, um dia eu vi essa placa em maio, que eles estavam tentando recuperar a confiança das pessoas, né, atrair de novo as pessoas para os espaços públicos e incentivando as pessoas. Então, eles falavam assim, olha, se você visitar 5 parques ou mais no mês de maio, você ganha um kit de piquenique, ou você ganha isso, ou você ganha aquilo. Então, isso é muito legal, que você está, né, inspirando as pessoas a utilizar isso. O outdoor dining, né, que é o jantar ao ar livre, então, como eu falei, as ruas fechadas, abertas somente para pedestre, né, olha lá, vergonha dos stories, e tudo mais, e o debate, né, que eu venho pensando muito nisso, e a apropriação privada do espaço público, porque é muito legal, eu fechei a rua, não passa carro, mas eu coloco um monte de mesa e eu só posso sentar nessa mesa porque é daquele restaurante, né? E se eu não quiser sentar lá ou se eu não puder sentar lá, é uma apropriação privada do público. Então, ainda assim, precisa de uns ajustes, né, nesse sentido. E a questão da acessibilidade também, né? Porque muitas dessas calçadas ou das ruas têm os pisos táteis, né? Ou pessoas que precisam passar com cadeiras de roda, ou pessoas que precisam passar com um cão-guia, e aí isso é visível, não tem, em muitos espaços não tem essa acessibilidade, né? Então, é complicado, não é perfeito, mas existem aí muitas iniciativas legais, como, por exemplo, a parte de que você é obrigado a ter uma parte de área verde, né? Então, eles explicam todas as possibilidades. O tipo de iluminação tem que seguir toda um padrão, né? Você não pode jogar qualquer coisa lá. A questão da segurança, né? Dos aquecedores, quando for o caso. Enfim, até das placas, né, da sinalização turística, que nem no Brasil, né, a gente estuda no turismo muito isso, a sinalização turística, padronizada, e aqui também para esses bares e restaurantes. E o governo aqui seguiu muito o exemplo de alguns lugares em Amsterdã. Em Londres já tinha isso, antes da pandemia ainda, em Amsterdã eles se inspiraram também nesses pods, né, que aí você consegue jantar, muito mais caro, e aí uma opção aqui mais barata, né, aqui em Londres, aqui em Dublin, e também em Cork, né, então, aí opções interessantes, ou jantar nessa doma, né, que também é uma experiência bem legal, aqui os acrílicos, enfim, depois eu até quero saber como tem sido aí as experiências de vocês, se os restaurantes fizeram isso ou não. E o desafio maior, né, da Irlanda, que a Irlanda chove, né? A gente teve um verão quente, um verão gostoso, mas nesse dia, por exemplo, né, eu e meu marido, a gente conseguiu praticar super o distanciamento social, né? Começou a chover, todo mundo foi embora, a gente tinha esse todo e a gente ficou, né? Porque não tem problema, né? Mas em alguns casos venta muito, etc. Então agora o grande desafio vai ser o inverno que está para chegar. Depende muito da previsão do tempo, aqui não é a Espanha, aqui não é o Brasil, então a gente precisa, né, eles precisam pensar bastante nessas questões. Para ir finalizando, né, os exemplos, a gente tem as instalações de arte, as performances na rua, então um exemplo muito legal, os embaixadores interculturais, então, de novo, né, o grande desafio, são cidades ficando cada vez mais multiculturais, pessoas do mundo inteiro compartilhando o mesmo espaço.
E aí, numa forma de incentivar a diversidade, então eles lançaram, né, esse programa, tem 16 embaixadores, eles representam 16 países, e pensam junto para planejar o espaço público mais inclusivo. Então, eles até pintaram esse mural da diversidade numa das áreas da cidade, e assim, vem sendo uma iniciativa bem legal. Isso desde junho, é super recente, né? Então, como utilizar os espaços públicos e quebrar preconceitos, né, gente? Porque existe bastante xenofobia. Aqui, Light Art Boxes, então, é uma parceria com uma galeria de arte aqui. Então, eles instalaram essas luminárias de arte com algumas obras, né? Fazendo menção a essas obras, justamente para enriquecer a experiência do usuário nesse jantar e no uso da praça à noite. Também tem uma outra iniciativa muito legal, que é o Dublin Canvas, vocês podem entrar nesse site também, Dublin Canvas, que tem essas caixas de luz, né, pela cidade toda, são essas caixas aí de metal cinza, e os artistas podem se inscrever, mandam a ideia, e aí eles transformam isso em arte. E é muito legal, porque aí você entra no site, ou mesmo com o celular, você aproxima, e aí você consegue ver o nome do artista, o nome da obra, quando foi feito, né? E algumas informações a mais. Então, aqui alguns exemplos. Eu sou louca nessas caixas também, eu vou atrás, eu fico vendo, e eu acho bem legal. É um acervo bem interessante. E aqui também o museu, né, o museu, o Art Museum of Modern Art, né, o Museu de Arte Moderna Irlandês, durante todo o verão, ele veio fazendo programas para transformar o espaço público, né? Então, o museu era um antigo hospital, de 200 anos, etc. E aí hoje, os jardins não eram públicos, eram privados, e eles transformaram os jardins do museu em jardins públicos. E aí com performance, com workshop, com concertos, com mesas de ping-pong, né, com esses pavilhões aí, esses círculos de distanciamento social. Então eles fizeram muita coisa legal. Também, quem quiser entrar no IMA Viewpoints, também são aplicativos, é um aplicativo, né, que você vai vendo as esculturas do jardim, e tem perguntas e respostas, né, então você coloca na frente da obra, vem as informações da obra, né, são várias esculturas ao longo do jardim aí, como vocês podem ver. Aí eu peguei esse exemplo, né? Então você tem aqui a obra e você tem toda a informação, aí tem algumas perguntas, né? Que você faz e depois eles divulgam no Twitter ou em outras redes sociais. Então também é muito legal ver o engajamento da população, gente de todas as idades, de todos os lugares, que vem se engajando com isso. Então são soluções também legais. E aí, alguns eventos piloto, né? Por exemplo, a gente teve nesse Ivy Gardens um lugar, um evento para 500 pessoas. E aí, o que é interessante ressaltar é aquela coisa, né? O espaço no mínimo, né? No máximo para 4 pessoas, e depois uso de máscara e tudo mais, mas ia ter aqueles testes rápidos na porta, mas aí eles aboliram isso porque eles falaram, esses testes eles não são 100% eficazes, e aí, se porventura, né, dá um negativo e a pessoa está positiva, isso vai relaxar o comportamento dela, então a gente não vai testar e que todo mundo tenha um comportamento, né, adequado. Então, foram aí algumas estratégias. E aí, óperas, concertos, a gente, né, usou bastante a cidade, os espaços nesse sentido, tá? Então, por aí a gente vai. Aqui é o India Festival, né? Teve um festival indiano. Esse é o Festival na Van, que é também muito legal. Então, é uma van que vai percorrendo a cidade, depois o país, parando nos espaços públicos, avisando as pessoas pela rede social, e vai tendo o evento, né? Os food markets também, incrivelmente respeitando aí o distanciamento social, né? Então, aí com álcool gel e tudo mais, e para vocês terem uma noção da cidade, né, são essas fotos. Então, aulas de yoga, aulas de capoeira também no espaço público, tudo isso no verão. E aqui, né, o último exemplo, que eu deixei os walking tours para o final,
São tours, né, guiados pela cidade, já era muito presente aqui em Dublin antes da pandemia, tem vários tours temáticos, né, dos escritores, enfim, o tour gótico, o Viking, que é muito famoso, e eles aconteceram totalmente online em 2020, e depois da pandemia eles retornaram com muita força, né? E agora o público são os próprios residentes que muitas vezes não conheciam a história da cidade. Eu fiz vários, e aí você vai, né, vendo e conversa com as pessoas, e são residentes ali, ou novos residentes, como eu, né, que estou morando aqui há um tempo, e você quer se apropriar e conhecer a cidade. Então, mais uma forma de incluir culturalmente essas pessoas, para a gente conhecer, né, a cidade, ter um certo tipo de identidade. E o que foi muito legal é que alguns desses tours, os guias que foram treinados foram guias, pessoas com uma certa vulnerabilidade, ou pessoas que estavam desempregadas, ou ex-usuários de drogas, né, que estavam vivendo em situações de risco, foram treinados, né, quiseram participar, e hoje eles apresentam os bairros, eles mostram, né, então, era aqui que geralmente, né, eu ficava, ou aqui existe um sério problema de moradia, e aí é um tour que vai trazendo, né, à luz essas questões que a gente tem que pensar, essas questões sociais. Então, você vai vendo a cidade, você vai vendo a questão medieval, mas você vai tomando uma nova consciência. E aí são novas formas de olhar a cidade, né? Lembra do olhar do turista, que a gente estuda em várias disciplinas, vários cursos, são novas formas de se olhar a cidade, né? Então, algumas fotos do medieval, né, que foi muito legal, depois a gente pode falar sobre isso. E, enfim, para finalizar, que lições, né, que eu vejo até o momento. Então, o suporte e o apoio financeiro do poder público é essencial, né, nessa reativação dos espaços. Aconteceu muita coisa, eu ainda tive que selecionar muita coisa, e as políticas públicas são realmente integradas, né? Então, esses elementos, eles fazem parte, afetam muitas dimensões da nossa vida, e é importante que eles sejam pensados de uma forma integrada. A inclusão econômica, né, dos walking tours, então, esse elemento chave da gestão de incluir, né, as pessoas, isso é uma coisa que vem sendo muito pensada aqui. E é o que eu falei no começo, às vezes as estratégias elas podem ser simples, não são nem sempre novas, mas um concerto no parque, né? Mas elas estão sendo muito valorizadas e muito integradoras nesse cenário. E aí você vê o surgimento de novos espaços, como os do museu, que a gente falou, né? Os jardins que eram privados hoje são públicos. Em todas as cidades do projeto que a gente estuda, os parques estão sendo muito mais visitados hoje do que antes da pandemia, e os próprios europeus falando, olha, a gente achava que usava muito espaço público, mas a gente subutilizava, ele tem uma gama de possibilidades que a gente pode fazer, que a gente não fazia. E as ruas, por exemplo, que foram fechadas, né, para trânsito e tudo mais, a população quer que continue fechada, então isso, né, e esses eventos nos parques permaneçam, então isso é muito legal. A cidade, né, com essa participação e tal. Por outro lado, a gente tem as contradições e as desigualdades, aquilo que eu falei, o novo cenário, os velhos modelos, tem tendência gentrificadora, tem tendência de aumento de desigualdade, principalmente porque, sob essa desculpa, né, esse argumento do distanciamento social, da segurança, as coisas vão ficando ainda mais exclusivas e ainda mais segregadoras. Então, isso é um problema muito grande. Mas, quando eu estava preparando aqui, eu falei, não quero terminar, né, com essa negatividade, que eu quero pensar no coletivo. Eu acredito muito, né, que a força da mudança, e a gente vê isso, vem pelo coletivo e por esses valores sociais. Então, a diversidade, a inclusão social, o senso, né, de pertencimento, a identidade cultural. Quando você está num espaço público e você conhece outras pessoas que você talvez não conhecesse, você dá vida, né, deixa os espaços mais vibrantes. Então, às vezes a gente fala, não vou usar aquela pracinha porque tá com muito mato, ou tá com muita coisa, mas se a gente não usa e não se apropria, a gente também não sai disso, né, então, é o básico, né, parece que a gente está inventando moda, mas é garantir o básico, né, acesso à arte, à educação, cultura, turismo.
e universidades, né, para todos nós. Então, é isso, gente. Falei muito, obrigada aí pelos meus contatos. Fico à disposição, se vocês quiserem fazer pergunta, ou mesmo enviar e-mail. E fica aberto, né, porque tem muita coisa para falar, né, em cada tema desse tem uma infinidade aí de coisas, tá bom? É isso. Estava morrendo de saudade da aula, então obrigado por me ouvirem, né, pela paciência, enfim. Obrigada, Ana. Parabéns pela palestra. Foi uma delícia te ouvir pela aula. Duvido que alguém tenha achado cansativo. Foi muito gostoso. A gente não deu para sentir o tempo passar. E são assuntos tão interessantes, tão importantes e que a gente tem vivenciado. Amiga, né? Não vale, né? Poderia não valer, mas tá sendo de verdade, coração. Eu nem tô precisando fazer força para falar isso. E é muito importante, temas tão importantes, né? E o quanto, de fato, você trouxe elementos tão interessantes, né? O quanto, de fato, o simples é difícil de se fazer e o quanto a gente está valorizando aquilo que é simples e a arte, cultura, o turismo, o design, o quanto isso é importante para a gente tentar evoluir como sociedade, né? Em qualquer lugar do planeta, né? Aí na Europa, aqui no Brasil, em qualquer local. O quanto esses são elementos importantes para a gente crescer, para a gente evoluir, né? E viver melhor. Ana, vou destacar aqui os vários parabéns pelo chat, maravilhosa. Temos vários outros professores que comentaram, nosso amigo Marcelo está por aqui também, Juleza. Cadê o Mar? Que legal. Depois você vai lendo que tá gostoso de ler o chat, os elogios. Mas aí vamos começar pela pergunta da Camila, que é a nossa aluna do turismo. A Camila tinha mandado essa pergunta já ao longo da apresentação, e ela pergunta se, apesar, né, da tendência do novo uso dos espaços turísticos, né, esse novo uso que aconteceu ao longo da pandemia, se você acha que isso vai durar por muito tempo ou se isso acaba quando houver a retomada do turismo e a normalização aí, né, dos fluxos e do trânsito das pessoas. Olha, aqui, né, pelo que eu tenho visto aqui, né, em Dublin, nessas cidades europeias que a gente tem estudado, algumas coisas vieram para ficar, como os concertos, né, nos parques, enfim. Isso é muito legal. O pessoal da organização falou: a gente achava que ninguém iria no começo, mas, foi todo mundo indo, e mesmo quem não ficava sabendo, porque aqui falta, viu, publicitário e tudo mais, para quem quiser vir, fica a dica, porque o marketing, né, disso ainda falta um pouco. Mas as pessoas passeando com o cachorro, ouvir a música, nossa, uma ópera, e aí começava cada vez mais a juntar. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa veio para ficar. Mas outras coisas, por exemplo, do mesmo jeito que o ser humano se impactou com a pandemia no começo, a gente se acostuma, né? A gente se adapta às coisas muito fácil. Tanto é que a gente não queria ficar no remoto e agora a gente não quer voltar mais para o escritório, né? Porque a gente vê que dá muita coisa para fazer aqui. Então, eu acredito que, como o turismo, por exemplo, acho que volta. Basta você ver Barcelona, né? Esses velhos modelos e esses novos produtos sendo vendidos mais caro, mais exclusivos. Acho que algumas coisas não mudam, mas talvez a mudança do local, essa seja a grande mudança, sabe? Você se apropriar do próximo. Muito bem. O Rariel, que também é nosso aluno de turismo, perguntou se você, enquanto pesquisador e convivência internacional, né, visto que é em Dublin, acompanhando aí de Dublin, né, como o Brasil é visto, se o Brasil é uma opção de turismo, o que as pessoas entendem ou pensam quando elas falam e ouvem falar em Brasil? Ai, que medo dessa resposta. Ai, gente, posso falar? Eu chamo meus amigos universitários para responder. O que eu falo? Ele quer a versão... Ai, gente, não, a nossa imagem não tá boa, não, né? Então, assim, aqui tem bastante brasileiro, muito, muito brasileiro, de você estar andando na rua, às vezes você se sente em casa, sabe? Os brasileiros são muito criativos, inteligentes, a gente dá conta do recado, então a gente tem feito muita coisa legal aqui em muitas áreas. Então, imagina, a prefeitura
bancou aí, né, um desses projetos de aulas de capoeira, workshops de dança afro-brasileira. Tem muito artista legal aqui. Então, a gente tem feito, né, aqui tem essa imagem, eles gostam, é um bom trabalho, mas o país em si é um dos únicos países que está na lista vermelha deles, né, de entrar aqui na pandemia. A questão política e econômica super interfere e não, eles não vão, né? Claro, eu não posso generalizar, mas enfim, pela minha visão, não está rolando nesse momento, e eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito a nossa imagem para recuperar tudo que vem sendo feito. Vai ser um trabalho longo de recuperação da imagem, né, do país, que já não era maravilhosa. Já não era bom, mas agora está bem difícil, por isso que a gente precisa muito, né, dos turismólogos, dos designers, dos publicitários, pensando aí em estratégias melhores para nós. Verdade. O André Guilherme de Brito pergunta, né? Ele está falando que acredita que, devido ao cenário pós-pandêmico, a tendência de desaglomeração, né, de espaços pode acelerar os resultados da busca de exploração de novos espaços. Espera, vou ler de novo. Se você acredita que a tendência de desaglomerar pode acelerar os resultados pela busca de exploração de novos espaços. Sim, né? Uma das estratégias, um dos objetivos é justamente descentralizar, né? Para não cair naquela questão do overtourism, do turismo de massa, de muito impacto em cima né, de poucos atrativos, principalmente do patrimônio. E é aquilo que eu falei, a busca, né, pelos novos bairros, pela espetacularização de novos bairros, o que pode cair também em problemas de gentrificação no futuro. Então, é uma oportunidade para explorar novos lugares, mas vindo de base, né, de um turismo de base comunitária, para que a gente não incorra aí nos mesmos erros, né? E organizado, né? E organizado, sim. E por quem, né, que eu acho que é a grande coisa, porque as grandes corporações, né, os grandes hotéis, as grandes cadeias hoteleiras de restaurante, elas estão aí, né, então a gente precisa trazer mais um suporte ao bairro, né, então... Perfeito. A Gesiane está perguntando se o foco principal do projeto é a reutilização dos espaços públicos, incentivando o turismo local de cada uma das cidades. Sim, o foco principal é justamente ver como os festivais e eventos especificamente. E como os festivais e eventos eles estão dentro, né, do turismo, então, né, você acaba estudando também, mas são os impactos socioculturais dos festivais e dos eventos, né? Então, os encontros, como as pessoas conseguem se apropriar disso e usar mais o espaço público. Muito bem. Pessoal, quem a Ana está respondendo, se não ficou claro alguma coisa, se faltou uma coisinha, vocês recomendam, tá bom? Vocês façam a tréplica, por favor, se ficou ainda alguma dúvida. Eu vou pedir uma Kate Ireland, né? Tava lendo dela ali, ela vem. Então, a Ana Clara falou que, influenciada por amigas, já queria, né, ir a Dublin e agora ela já está fazendo a mala e ela quer saber o endereço da sua casa para ficar hospedada aí. Brincadeira. Claro. Não, brincadeira. Ela queria o nome da organização de intercâmbio que você colocou nos primeiros slides. Que ela queria. Não coloquei intercâmbio, eu coloquei não é de intercâmbio. Pesquisa. Projeto é o seu grupo de pesquisa, né? Isso. Ana, então, agência Mas de intercâmbio... alunos, ou ex-alunos e colegas que trabalham em agências de intercâmbio, então a Ana Clara pode procurar, né? Alunos de turismo que estão em agências, por favor, procurem a Ana Clara, né? Para ajudá-la a ir para Dublin, né? Fiquem à vontade. Sim, procurem a Ana Clara. Lá, o Matheus já se posicionou. Olha lá, STB Campinas me chama. Faço votos para que um dia vocês venham aqui numa visita técnica, né? E aí a gente possa... Aí sim, né? Fazer uma visita técnica, ver na prática, né?
A Mariana está perguntando se você trabalhou também com outras áreas de comunicação nesse projeto. A gente trabalha basicamente, né, com essas áreas que eu estava falando, né? Então é mais artes, design e o pessoal do turismo. Mas aquilo que eu falei, a gente sente uma necessidade muito grande, né? E a gente percebe uma necessidade muito grande de um marketing. As políticas são bem alinhadas, são bem integradoras, mas falta um pouco da divulgação, falta um pouco disso. Então, é uma oportunidade, quem sabe, né, para quem quiser vir tanto para a área acadêmica ou para o mercado. Eles são muito gentis, muito acolhedores. Então, um mercado a ser explorado ainda, né? Sim, é um mercado a ser explorado. Mídias, né, bastante marketing digital, né, tem bastante esse gap, né, você percebe bastante essa falta. Ana, alô, Dublin, a galera tá pirando aqui, os RPs querendo todos fazer a caravana para Dublin. Olha lá, cadê o diretor de RP, né? Cadê? Então. Diretor de RP, vamos organizar isso aí, diretor. Acho que ele foi dormindo. Não, tá aí, tá firme aí. Não se pronunciou para não se comprometer, entendeu? Mas ele tá aí. Oh, Ana, eu queria perguntar, né, para você aí como está acontecendo esse retorno dos eventos. A gente já viu, olha lá, agora ele se pronunciou, olha lá, ó, brincadeira, hein? Mas você não precisa ir, Hugo, você pode só organizar para a gente, fica tranquilo. Eu vou de guia acompanhando o grupo, não tem problema nenhum, pode ficar sossegado. Traz RP, Turi, traz o CLC, pronto. A gente vai. Eu queria saber da questão dos eventos, né, da realização dos eventos, porque a gente sabe que o voltar, né, essa volta dos eventos é um temor muito grande, é uma ansiedade muito grande, mas é um temor muito grande por conta dos riscos envolvidos com a aglomeração, né? Sim. Então, aqui no Brasil, em alguns lugares, nunca deixou de acontecer, né? Os eventos nunca pararam, principalmente os clandestinos. Pandemia, né? Os clandestinos nunca pararam, né? Mas a gente sabe que a retomada dos eventos oficiais e profissionais e organizados aí com cuidado tem sido um grande problema, até por conta do comportamento das pessoas, né? A organização pode pensar em tudo, mas o comportamento das pessoas é imprevisto. Como tem sido isso aí? Porque aí já está um pouco à frente, né? Os eventos já foram retomados em grande parte. Como está acontecendo? Se as pessoas respeitam? Começou. Eu nunca fui num evento grande ainda. Eu particularmente não me sinto segura para ir. Eu acho que isso deixou a gente um pouco diferente também. Chega no lugar, o máximo que eu faço é ir nas terraças dos pubs abertos, ao ar livre, e quando começa já chegar muito perto, eu já... enfim, é uma coisa pessoal. Mas os eventos começaram, os pilotos, em junho, os eventos piloto para o verão, né, maio, junho. Aquele evento que eu mostrei o exemplo, foram para 500 pessoas, máximo de 4 pessoas ali, foi tudo perfeito, só que essa não é a realidade. Então, ele até foi muito criticado depois. Falar, um evento controlado nesse nível, ok, não vendia bebida alcoólica, não podia consumir comida nem nada, só beleza. Depois, era para 500 pessoas, mas só foram 10, né? Porque com essas regras ele acabou não sendo muito atrativo. Depois, eles fizeram alguns outros eventos piloto em grandes estádios. Então, o estádio cabe muita gente com a capacidade reduzida. Também foi ok. Os eventos pilotos, ok, todo mundo bonitinho e tal. O grande primeiro evento que teve, festival que teve, foi em Belfast. Belfast, que é na Irlanda do Norte, que é Reino Unido, né? Não é aqui, é outro país. Então, apesar de ser a 1 hora só daqui. E foi um evento, assim, pipocou um caso ali, alguns casos aqui, mas não faz parte das estratégias públicas daqui ainda, né? O que a gente vê bastante, então, assim, grandes festivais e eventos em Dublin estão começando, né, agora, teve nesse verão, mas, assim, ainda não foi exatamente como tem sido. E eu acho que a grande chave, não adianta, como você falou, não adianta ter, né, tudo certinho, estratégias de eventos, né, no papel. Já em evento normal já é assim, né? A Fernanda está aí para falar para a gente.
e na prática acontece N mil coisas, imagina num comportamento onde as pessoas estão loucas, as pessoas querem sair, as pessoas... O dia que abriu o lockdown aqui, parecia que estava tendo guerra, né? O ano seguinte, o dia seguinte, as ruas parecia assim, ó, acabou o mundo, vai acabar amanhã e beleza. Esse é o carnaval em Dublin, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que quando começarem os festivais aqui, depois a gente pode conversar de novo, mas eu acho que vai ser complicado. Eu acho bem difícil as pessoas respeitar. É da nossa natureza isso, e quando você está junto, mas ainda não começou. Em Dublin ainda não começou. Muito bem. Ana, o Hugo está com a mão levantada. Eu não sei se você quer ceder a palavra a ele, se a gente... Vou pensar, né? Tá, vai, se você né? concede essa tréplica. Pega mal, né? Senão... Ai, abriu a câmera, acho bom. Então agora a gente deixa, vai, só porque ele abriu a câmera. Olá. Oi, meninas. Oi, Ana. Oi, Marinex. Tudo bem? Oi. Deixa eu emendar uma pergunta que a Marina fez, até juntar uma coisa com a outra, né? Então, você falou a questão desses megas eventos, extremamente controlado, mas como é que está a questão da vacinação e se tem alguma ponte voltada para esse evento, né? Pensando assim, as realidades do nosso país, a questão, né, da vacinação aqui, restrições, etc. e tal, bem frágeis nesse sentido, mas como é que está a questão da aceitação, né, de estar sendo vacinado, e se o governo está pensando em algumas restrições por conta de pessoas que negam a vacina, etc. e tal. Como é que está esse panorama aí na Irlanda? Legal, isso é uma coisa importante que eu esqueci, né, de comentar. Aqui a vacinação foi super bem aceita, né? As pessoas agora, a gente já tem... eu espero que tenha sido para o Hugo, tá, Marina? Esse palhaço aí, né? Foi pro Romeu por causa do Hugo, tá? Desculpa, Ana. Ai, Mariné, putz, a pessoa, né? Tinha que ser o Hugo, né? Ele tinha que me entregar, mas eu não vou entregar o apelido dele, porque Ele tinha que eu mandar sou uma elegante. piada interna no evento, mas tudo bem. Eu sou elegante, eu não vou entregar ele, não. Fechou até a câmera. Mas, enfim, aqui todo mundo tem aceitado bem, é claro, né? Como qualquer lugar do mundo, tem ali os anti-vacina, mas é uma parcela muito, muito pequena, que acho que estava 87% da população inteira vacinada e super aderindo a isso. E então isso é uma coisa, né, foi super positiva, avançou, demorou para começar, né? Mas aí quando começou, avançou, foi uma campanha bem legal. E agora, a partir do dia 19 de julho, eles abriram, né? A flexibilização foi em etapas, eles abriram para áreas internas. Olha o que o Hugo causou, ele faz a pergunta e fez isso, agora ninguém mais está ouvindo o que eu estou falando. Aí, o que As pessoas acontece? nem prestam mais atenção, né, agora, tá vendo? Só querem o apelido do Desistam, eu não vou entregar esse apelido, tá bom, gente? A gente vai dar o apelido dele no final, vai. Aí, agora eles estão exigindo, e para todas as pessoas que se vacinaram, você fez o cadastro, você recebeu no dia seguinte da segunda dose o certificado internacional de vacinação. Então, agora, quando abriu a partir do final de julho, os lugares indoor, os pubs para dentro, não tem problema, os pubs e tudo mais, para você ficar dentro dos espaços, os restaurantes, aí você precisa apresentar o seu certificado de vacinação. Então, perguntar como que está em relação a essas pessoas? É obrigatório, né? É obrigatório. E aí você tem que apresentar, senão você não pode sentar numa mesa, não pode comer num espaço interno, não pode ir numa galeria de arte, por exemplo. E o que é super válido, né, na minha opinião aí pessoal, porque a vacinação é um pacto coletivo, né, então não adianta você decidir ou não, enfim, a gente está enfrentando esse momento, então é uma forma de você reduzir, poder abrir os espaços internos e reduzir, como na França também. Ia falar isso, né, na França, de todas as ações que eles fizeram, a que funcionou imediatamente foi essa, né, de exigência da carteira de vacinação. Os gráficos indicam um pico muito nítido, né, da hora seguinte ao anúncio, Exatamente. O pico pela vacina, e lá eles estavam com problema de adesão, né, a adesão estava mais baixa. Né?
E aqui o primeiro-ministro falou, né? Ele anunciou, ele falou: bom, agora o inverno vai chegar, a tendência no inverno é a gente ficar cada vez mais em espaços internos. Então, as pessoas, aqueles que não vacinaram, provavelmente vão vacinar agora. Legal. Certo, Hugo? Respondido, professor Hugo? Certíssimo, maravilha, sensacional. Espero que aí também as coisas estejam. Aqui tem algumas manifestações aí de prefeituras, de estados também nesse caminho de exigência da carteira de vacinação, ainda enfrentando bastante resistência, mas tem sido bastante discutido também. Muito bom. Muito bem, professor Hugo. Ana, o André está perguntando se os eventos, né, estão sendo acompanhados ou serão acompanhados ao longo do tempo, né, pelos institutos de pesquisas, tem alguma estratégia de automação de atividades para acompanhar essa retomada, né, pela população. Com certeza. A gente, né, o nosso projeto de pesquisa tem feito isso, então a gente tem trabalhado numa base de dados, né, fazendo um mapeamento desses eventos e trabalhando aí num relatório, né, junto com a prefeitura e tudo mais. E aí, com certeza, né, outros espaços. E a Irlanda também tem muitos espaços rurais, né, onde a internet não chegou muito, então eles ficaram muito à margem dos eventos online o ano passado, né? E aí a gente, agora, né? E aí os eventos, então, estão sendo monitorados com certeza, e a gente vai ver essa diferença também entre o rural e entre o urbano, né? Essas diferenças ficaram muito mais marcadas em todos os lugares, né? Aí, aqui, né? Todas os contrastes mais marcados, né? Exato. Ana, Romeu diz que está com muita saudade de todos os seus textos, de leitura de todos os seus textos. Ai, olha que mentiroso, cara de pau. Olha, ele tá um menino bonitinho, viu, Ana, esse semestre, tá me surpreendendo. Ele nem reclama toda a aula, só aula sim, aula não. Então tá bom, tô com saudades também do meu. E Espero que vocês estejam bem e que isso sirva aí para quem for fazer TCC, né, para dar uns insights. Muito bem. E ele está perguntando se a visão do país, do Brasil, ainda é muito sexualizada, aí em Dublin, em especial, na Europa como um todo, né? Ou se a pandemia mostrou tanto um outro lado pior que ofuscou essa situação, né? Matou, né, na mosca. Mas acho que nada pior do que esse momento que a gente vive, infelizmente. Mas tem bastante, mesmo porque quando vieram alguns brasileiros para cá faz algum tempo, vieram bastante brasileiras, né, para dançar e o samba e tudo mais. E aí, claro, para sobreviver e ganhar dinheiro e estar nesse mercado, começaram a fazer eventos para desfilar, né, enfim, fazer aquelas apresentações de carnaval que a gente tem também, né, final de casamento, formatura e tal. E em alguns momentos, com algumas entrevistas que a gente faz com algumas brasileiras, elas falam, tinha muito esse olhar, e aí trabalhando muito para isso modificar. Então, hoje tem um grupo muito forte aqui da capoeira, da dança afro-brasileira, que vem trazendo, mostrando esse lado dessas raízes, que tem sido muito legal. Que bom, né? Que bom. E o Lucas é nosso aluno de PP, e ele está falando que ele fica imaginando, né, a questão da reativação dos lugares, né, dos espaços, por exemplo, um teatro, um centro urbano, mas que aqui no Brasil ele nunca conseguiu visualizar isso de fato acontecendo, porque ele sente que as coisas nunca pararam de fato, né, para serem reativadas oficialmente. Se você acha, né, se você tem alguma visão de onde essas estratégias poderiam ser aplicadas no Brasil. Lucas, como você falou, né? Aí eu não vejo, tipo, não tô aí, não tô sentindo também, mas assim, a gente acompanha as notícias, e família, e amigos, etc. E a gente vê que, de fato, as coisas não pararam, né? De fato. Então, a gente vê a Irlanda, um país muito menor que o Brasil, foi abrir os espaços internos agora, com restrição e tudo mais, e eu tô vendo gente ali, os stories do Brasil rolando solto, né? A galera em restaurante, viagem, enfim. Então, realmente,
É bem diferente. Então, assim, não sei te falar agora, né, um espaço, mas como eu tenho estudado muito os parques e as praças, eu acredito muito nessa transformação e reativação do local, né, dos espaços que estão próximos de nós. Então, fazer essa reativação, começar a mudar o local para você pensar depois, né, no global. Então, acho que isso é muito legal para os alunos pensarem próximo aí a realidade de vocês, aos espaços que estejam ou abandonados, ou, enfim, precisando de uma reativação. Acho que é interessante pensar nisso. E tem muito lugar sério que parou, né? Muito lugar sério que tem feito uma retomada muito cuidadosa e aos passos curtos. Sim, a gente não pode generalizar. Que vai precisar, né, de um movimento de chamada de retorno das pessoas, né? Então, acho que tem sim, tem espaço, Lucas, tem bastante espaço para usar essas estratégias. Os projetos integradores aí da PUC estão aí para isso, né? Ótima ideia, viu? Podemos pensar um projeto integrador para o semestre que vem, focado nisso, né? Porque tem sim bastante trabalho a ser feito, de fato, principalmente de valorização, de uso organizado, né? Olha lá, o do Romeu já está pensando em tema de TCC sobre o overtourism, né? E ele diz que é culpa sua. Muito bem, Ana. Não temos mais perguntas, também já estamos chegando aí às 9h30 da noite, 1h30, gente, 1h30 da manhã em Dublin. 1h30, eu estou aqui, ó. Ana Guerreira já fez reunião desde de manhã lá em Dublin, está aí firme e plena conversando com a gente. Então, Ana, queria te agradecer muito, dizer que particularmente foi um prazer estar com você, te receber aqui, né? Não só profissionalmente, mas como amiga, foi muito gostoso estar aqui com você, te ouvir e estar mais próxima. A gente sente muito a tua falta aqui na PUC, mas é muito bom e muito gratificante ver o quanto você está conseguindo trabalhar aí, o quanto você está desenvolvendo de pesquisas interessantes e conhecendo coisas novas e pensando coisas novas. É muito gostoso ver, né, o seu trabalho. Seja sempre bem-vinda, você continua nos nossos corações, continua nas nossas discussões e vai ser sempre bem-vinda aqui nos nossos diversos fóruns e ambientes. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um super prazer, né, falar com todos vocês, com você, minha amiga, e é isso, acho que a gente pode, né, continuar em contato, e é sempre um prazer, de verdade, foi muito legal dividir isso, pensar junto, e a gente continua se falando, ou em outros eventos, ou por e-mail, ou pelas redes, enfim, estamos conectados. Obrigada a todos, né, e a todos ouvindo, ao Márcio, né, Márcio, que está por aí, e aos meus amigos mosqueteiros, Hugo e Sérgio também. Marcelo, Fernanda, Hugo, Sérgio, estão todos firmes aqui. Exatamente. É que estão aparecendo bem aqui na tela. A carinha deles, né? Muito bem. Eu agradeço, Ana. Muito obrigado, viu? Estamos com saudades. Saudades, Ju. Um beijo grande. Bom te ver. Muito bem. Obrigada, viu, gente? E lembrando todo mundo que amanhã a gente ainda tem outras diversas palestras. Continuem participando. Hoje tivemos mais de 270 pessoas. Olha, fogo de artifício da Ponte Preta diretamente para você, Ana. Achei que era certo, soltando os fogos. Não era. Não é o backstage do Reverbera. Eu pedi lá no estádio, entendeu? Muito bem, gente. Obrigado a todos. Boa noite para vocês. Bom evento amanhã para todo mundo. Beijo, Aninha. Até mais, viu? Prazer. Até mais. Prazer, querido Té. Beijo, gente. Boa Obrigado, noite. Viu? Obrigada. Aí, Huguinho, Zezinho, Luizinho.